Olá, amigos do portal NDM, um bom dia para todos. Estamos iniciando mais uma transmissão e nesse dia de hoje nós vamos conversar com a psicóloga clínica Damiana Nunes, que também é ministeriada em cura e libertação há mais de 23 anos. E a gente vai conversar sobre vários assuntos, referente ao efeito dessa pandemia, o que tem causado aí na vida de tantas pessoas, E também como lidar com essa situação. Afinal de contas, vivemos um momento totalmente diferente na nossa história, Tivemos aí a febre espanhola, a gripe espanhola aí lá no início do século, E 1908, muitas pessoas aqui nem vivenciaram isso, nem pais, avós, bisavós, ou seja, é algo de muito tempo mesmo. Então é algo tudo novo, esse isolamento social e tantas coisas que estão ocorrendo. Então, para explicar melhor, e conversar com a gente aqui, recebeu aqui com muito carinho nossa residência, a equipe do NDM, para poder conversar. E a primeira pergunta, Damiana, seria referente às causas, O que pode ocorrer, as causas que pode acontecer com todo esse isolamento, esse momento único que todos nós estamos vivendo. Bom dia. Bom dia, Elcio. É um prazer recebê-lo em minha casa. E as causas, são variadas. Primeiramente, muitas situações já eram vivenciadas pelo povo, não é? Como a gente está percebendo, depressão, síndrome do pânico, os vários transtornos que a gente tem vivenciado no dia a dia. E com a questão da pandemia, que foi está sendo uma novidade muito grande de se vivenciar, parece que o que mais tem afetado, são multifatoriais, vamos dizer assim. Mas a questão do limite para o ser humano é uma coisa muito difícil do ser humano lidar, não é? Ele quer ir e vir sem regras, Então o ser humano com essa questão das regras, ele se sente frustrado muitas vezes, decepcionado. Por exemplo, a criança quando pequena, quando o pai diz um não, ali já começa a fazer uma birra. Então, com a questão da pandemia, parece que o primeiro impacto foi esse, do recolhimento. Desse isolamento social e o distanciamento. Porque o povo, principalmente o povo brasileiro, não só aqui, onde a gente mora, aqui em Pebetá, Magé, de Caxias, mas o povo brasileiro é um povo caloroso, gosta de aproximação. Então, esse distanciamento do outro, essa questão de não tocar, de não abraçar, então isso aí foi um impacto muito grande. De não estar nas ruas, porque as pessoas, mesmo que for para visitar uma loja, vamos dizer assim, as pessoas ficaram assustadas com isso, E também a questão de achar que isso não é verdade, O povo está acostumado com muita brincadeira, com muita zoação, e a princípio as pessoas levam muito na brincadeira. Começaram até a fazer um certo isolamento, mas brincavam com aquilo. Então, o primeiro impacto foi esse distanciamento, estar longe um do outro, Longe dos seus familiares, parar de trabalhar, não é? As pessoas tiveram que deixar de trabalhar e isso foi uma das maiores preocupações. A questão do desemprego, A questão do desemprego, porque muitos foram mandados embora, empresas foram fechadas. Então, essa questão ficou muito, muito, muito agravada, tá? Isso para todos, em nível geral. Em particular, aqui, nessas proximidades de Pebetá, os comércios também foram... Aqui foi uma das primeiras, por exemplo, o espaço Ânima, que é o espaço que eu tenho, foi o primeiro a ser fechado antes mesmo da nota sair no município. Então, de uma maneira preventiva. Mas quando os outros lugares foram fazendo a mesma coisa, o susto foi muito grande. As pessoas ficaram assustadas, mas ainda não levando muito a sério. Então, esse foi o primeiro impacto. Essa questão do distanciamento, de estar longe, de não poder tocar, não é? E esse aí foi uma das primeiras coisas que aconteceu.
Bem, e como é que a pessoa pode fazer para poder lidar com essa situação, né? Com esse problema que ocorre, a pessoa que ficou desempregada, enfim, essas pessoas que gostam de festas, desses encontros, desses eventos sociais e tantas outras coisas que nesse momento estão sendo impedidas em virtude, né, do que não é só o Brasil, o mundo inteiro está passando por isso. Então são medidas para poder conter, e aí dentro de 3, 4 meses, aos poucos vai voltando a vida ao normal, conforme já está acontecendo em alguns países da Europa. Então, para diminuir esses efeitos, minimizar um pouco, como lidar com essa situação? Então, a gente, né, do Espaço Ânima, os psicólogos, em torno de uns 10 psicólogos, a gente tem atendido essas demandas, e foi uma das maiores dificuldades, por mais bizarro talvez que pareça, é estar dentro de casa com a própria família, não é? Então, assim, as pessoas, o mundo vivia numa correria frenética, não é? Uma correria, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e principalmente para a família. Então, estar dentro de casa foi um dos maiores desafios, por incrível que pareça. As pessoas estavam muito na rua, vivendo muito para o outro, tudo era sempre para o outro, as mídias estão aí, as redes sociais estão aí. Então, aquela exposição de uma vida não muito real, através de uma falsa imagem. E aí a gente teve que vir para dentro de casa, já não tinha mais as festas, já não precisava estar colocando aquela roupa para estar naquele lugar, tirar aquela foto bonita, você precisaria lidar com a realidade de dentro de casa. E aí a coisa não ficou muito boa. O que acontece? Muitas pessoas não se relacionam bem com o pai, com a mãe, marido, com mulher. Muitos preconceitos, uma coisa que a gente tem percebido muito, são os preconceitos que existem já dentro da família, que era coisa que já existia. Só que com a pandemia as pessoas precisaram conviver uns com os outros. Então isso se tornou mais difícil, porque precisava respeitar o espaço do outro, ou então interagir, conversar sobre aquele assunto. Então, a princípio, isso gerou uma confusão muito grande, não é? Porque tá ali com o pai desempregado em casa, ou não desempregado, só mesmo foram liberados por conta do distanciamento e do isolamento, foram liberados para estar em casa, como o caso dos professores. Os professores precisaram, se afastaram da escola para dar aula em casa. E ele tem os seus filhos em casa também, não é? Então, além de estar dando a aula, tinha que tomar conta do próprio filho. Então, assim, o dia a dia dessas pessoas mudaram muito. Então, quem sofria da depressão, da síndrome do pânico, não é? De uma fobia, isso algumas vezes se agravou, se acentuou. Exato. Né? Então, o impacto foi muito grande em cima disso. Mas também teve coisas opostas. Que, por exemplo, quem tinha e tem a depressão ou a síndrome do pânico, ela precisou desviar o foco. Desviar o foco porque parece uma coisa maior bateu a porta. E quando isso aconteceu, por conta dos estímulos que a gente recebe em todo momento, o olhar foi desviado para a pandemia, para o medo da morte. Porque quando eu falei da questão do limite, o maior limite do ser humano é a questão da morte. Então muitos pacientes, muitas pessoas ficaram com medo de morrer. E isso é esse limite, né? Nós somos finitos. Então, quando começou a espalhar a notícia do vírus e as perdas ficarem cada vez maior, como agora no momento, no Brasil, chegamos a 1.000 por dia, né? Por aqui, na nossa localidade, já está chegando a 50 e poucos, né? Casos de óbitos. Então, quem já sofria desse quadro, alguns se agravaram. Outros desfocaram o olhar desse aspecto para olhar para fora, para olhar para o outro, para se preocupar pelo outro, aqueles que praticam alguma espiritualidade para orar pelo outro. Então, assim, tem coisas positivas, tem coisas negativas acontecendo. Certo. Damiana, se a pessoa precisar aqui da nossa região, né, tenho vários
vários psicólogos, né? Tem vários escritórios, vários consultórios, podemos dizer, né? Você também trabalha no espaço com uma equipe de profissionais especializados. Então, se esses internautas que estão nos acompanhando agora, né? Está acompanhando toda essa transmissão aqui da nossa região, nós temos aqui internautas de Magé, Guapimirim, Duque de Caxias, enfim, várias regiões da Baixada Fluminense, aqueles que precisarem de ajuda, né? Nesse momento complicado, como é que eles fazem? Eles podem entrar em contato com você? Como é que funciona o seu espaço aqui na região? Então, o nosso espaço se chama Espaço Ânima. É muito interessante o nome Ânima, porque vem de alma, não é? E todo ser tem uma questão existencial muito grande. Na pandemia, a questão ela ficou mais grave, nem só por conta dessa morte, desse limite, né, do ser humano, mas por conta dos traumas, por conta dos medos interiores, dos monstros que a gente carrega e nunca foi resolvido. Então, quando a gente veio para dentro dessa casa material, né, que é o espaço material, essa casa física, nós automaticamente nós entramos no nosso mundo mais secreto, mais sagrado, que foi esse interior. E antes mesmo de falar do espaço ânima, esse interior se sentiu excluído, porque a doença, a Covid-19, ela fez uma exclusão de pessoas. Então, quem estava adoecido precisava ficar no quarto isolado, não é? Essa pessoa não podia ter contato com ninguém. E essa pessoa que ficou adoecida, ela se sentiu como um leproso na época dos primeiros tempos. Essa pessoa não podia ser tocada. Se a pessoa já usasse máscara na rua, ela já estava doente, então as pessoas se afastavam e levavam um susto muito grande. Então, quem está passando pela Covid-19, ela se sente excluída. Então, quando isso bate de frente aos nossos traumas, aos nossos medos, nossa, isso tomou uma proporção imensa. Então, assim, o vírus, a Covid-19, é uma doença que está matando a muitos? Sim. Mas quando a nossa imunidade baixa, que é devido aos gatilhos que a gente tem na mente, não é? O nível de ansiedade sobe, muito e a imunidade baixa. A depressão aumenta e a imunidade baixa. Então, por conta de tudo isso, que a gente já lida no espaço no dia a dia, a importância da psicoterapia, a importância do acompanhamento. Então, nesse momento, nós do Espaço Ânima, que se situa na Rua João Fontes Botelho, logo após o Cosolino, mas lá está fechado, agora no momento da pandemia. Mas nós não deixamos de atender, nós estamos fazendo um atendimento online. A princípio foi um choque, foi outro baque para as pessoas que já faziam o atendimento presencial, mas aí tivemos que nos reinventar. Uma das grandes propostas da pandemia é nos reinventar. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de auxílio. Então, os psicólogos estão à disposição, o Espaço Ânima está à disposição, tá? São em torno de 10 psicólogos com abordagens diferentes. Tem a abordagem psicanalítica, a comportamental, a existencial, tem coach, tem tudo nesse espaço para dar o suporte. Então, acredito que o Elvis ainda possa perguntar, mas eu quero já começar a colocar aqui algumas dicas para estar lidando com isso no meio dessa pandemia, tá? Você que está em casa e que tem crises, tem muitas pessoas que estão confundindo, eu tô com a Covid-19 porque eu tô tendo falta de ar. Isso é bom esclarecer. Mesmo quem não esteja com a Covid-19, por conta do nível alto de ansiedade, vai dar taquicardia, vai dar falta de ar, a depressão traz fraqueza, tá? E isso não é a Covid-19. Por isso é muito importante estar tendo acesso a um profissional que saiba. O povo sabe, o povo fala bastante, mas não tem o conhecimento nem a técnica. Então, é importante diferenciar o que é uma respiração da Covid-19 e o que é uma respiração de uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade dessa taquicardia, você pode estar fazendo o quê? São dicas, né? Por exemplo, o que a gente pode estar fazendo, já vou me adiantar um pouquinho, Elvis,
que a gente pode estar fazendo dentro de casa para que esse momento seja mais leve, mais tranquilo? É possível? É possível. Mas a gente precisa fazer o seguinte: famílias que estão até se separando nesse momento, casais se separando, diálogo. É difícil? Faz uma brincadeirinha. Coloca uma caixinha com o nome de cada um da família, sorteia o nome. Vamos ver se a gente se conhece? Dá uma dica do que o outro gosta, do que o outro não gosta. Quem tem crianças em casa, elástico. Lembra da brincadeira de elástico? A amarelinha, aquele baralho que está jogado lá no cantinho da sua casa. Está tendo acesso a essas coisas no meio desse caos. Vai trazer saúde psíquica, vai trazer qualidade de vida. E a nível de respiração, nós não sabemos respirar. Se nós aprendermos a respirar, a maior parte dessas situações que são internas e que a gente aponta para o outro, desde que o mundo é mundo, não é isso? A gente aponta sempre a culpa do outro. Não. Vamos trabalhar a respiração, fazer uma boa respiração, sentar nessa postura, dessa forma. Você põe as mãos sobre a perna, você vai inspirar de boca fechada o ar e vai soprar mais lentamente possível que você puder. Você vai inspirar, até acabar todo o ar dos seus pulmões. Fazer isso em média de 10 a 15 minutos ao dia é fundamental para que o seu cérebro seja hiperventilado. Isso vai trabalhar a sua ansiedade, vai ajudar na questão até da tristeza, tá? Isso é muito importante e vai te dar calmaria para estar dentro de casa realizando coisas que você sempre quis pela falta de tempo. Hoje nós temos tempo. Nós temos tempo para estar com aquelas pessoas que a gente tanto trabalhar, que você olha, eu estou trabalhando para levar o melhor para dentro de casa. Você já pensou que você pode ser o melhor para dentro da sua casa nesse momento? Eu acredito que essa receita da saúde está dentro da sua casa e dentro da minha casa. Perfeito, Damiana. Ótimas dicas. No caso você já disse o endereço, as redes sociais, as pessoas podem entrar em contato com você, o WhatsApp? Sim, pode. Todos os psicólogos do Espaço Ânima, a gente, desde que Deus nos reuniu, porque eu digo que foi Deus que nos reuniu, Deus que preparou esse espaço para a gente trabalha dentro da realidade do ser humano. Mesmo antes da pandemia, sempre teve pessoas com dificuldades financeiras. E nós nunca deixamos de atender nenhuma demanda que chegou até nós. Então, a gente atende o que a gente chama de social, aquele trabalho voluntário, a gente faz sim. Então, você que está precisando, a gente pode deixar os contatos aqui, tá? Como eu te falei, são em torno de uns 10 psicólogos para estar aí fazendo esse socorro, não é? Para estar trazendo esse alívio, tá? Então, eu vou deixar o meu telefone somente agora e quem entrar em contato, eu vou indicando as demandas pro restante dos outros psicólogos. Tá bom? Aquele que financeiramente possa pagar, vai pagar. E aquele que não pode, a gente negocia e não deixa de atender. Tá? É muito importante que nesse momento você saiba que você não está sozinho. Isso é fundamental. Uma outra dica é para aquelas pessoas, tá? Aqui eu vou falar de espiritualidade. Às vezes as pessoas falam assim, você gosta de religião, religiosidade. Religiosidade é uma coisa, religião é outra, espiritualidade é outra. A espiritualidade está dentro de todas as religiões, tá? Então é importante que você, que é um ser espiritual, porque todos nós somos um ser espiritual, tá? Em quem você acredita? Busque, tá? Você que acredita num Deus, tá? Aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam têm a fé natural e a fé sobrenatural. Então a fé natural é sempre crer naquilo que a gente vê. Então, muitas vezes a sua fé vai vir de um filho. Você vai olhar para o filho e a sua fé vai vir daquele filho para você ter força nesse momento para a superação. Agora, a fé sobrenatural é crer num ser transcendente, superior a nós e que irá auxiliar. E essa dica da espiritualidade está trabalhando isso no tempo da pandemia.
Eu, como psicóloga e que acompanho várias pessoas, aquelas que não trabalhavam a sua espiritualidade, que estão trabalhando hoje a sua espiritualidade, elas estão ressignificando a vida. O que é ressignificar a vida? É olhar de uma forma diferente e dar sentido para a vida. Então, eu vou deixar aqui o meu telefone, você pode estar anotando aí, o Elvis também depois vai deixar aí, o meu número de telefone, DDD 21 98945 7431, repetindo, 98945 7431. E o Espaço Ânima tem uma página no Facebook, Espaço Ânima Psi. Você acessa lá, que também lá tem como a gente está encaminhando, né, você para cada atendimento necessário. Certo, o endereço é aqui em Piabetá mesmo, né? Rua João Fontes Botelho, número 95. Como é que a gente acha? Entrando pela Rua Magé, onde tem o Cosolino, que é a grande referência daqui de Piabetá, virando a terceira rua direita, o número 95. Ah, e um diferencial também do nosso trabalho. É uma casa, não é uma clínica onde você vai chegar, vai ter uma porção de gente esperando, você vai enfrentar fila. Ah, não. Nós escolhemos alugar uma casa, porque a casa, o aconchego do lar. Então, quando você chega nessa casa, todos que já passaram por lá, falam assim, a gente se sente em casa. E é isso que a gente quer que você se sinta. Então, é uma casa de 2 andares e os cômodos nós fizemos os consultórios particulares de cada psicólogo. Então, novamente, após o Cosolino, virando a terceira rua direita, número 95. Mas, por enquanto, está fechado. Os atendimentos estão sendo online, mas não deixe de entrar em contato. Sim, Damiana, deixa uma mensagem de motivação, uma mensagem de fé e de esperança aí para os nossos internautas. São bastante gente nos acompanhando agora, né? Então que você possa deixar aí essa mensagem aí bem bacana aí nesse momento que a gente precisa, né? Então, eu vou citar aqui um padre, Padre Léo. Muitos conheceram o Padre Léo. Padre Léo, ele dizia uma frase assim: o sofrimento sempre vem acompanhado de muitas graças. Então, assim, a pandemia, a Covid-19, ela veio nos proporcionar um momento de reflexão. Tá difícil? Muitas pessoas morrendo. Eu também perdi. Acabei de ter uma notícia agora. Então, assim, no meio desse sofrimento, vamos buscar um sentido para isso? Será que isso vai passar em vão? Sofrer, o mundo inteiro sofre. Tanto rico quanto pobre, negro, branco, não tem raça, religião, não tem nada disso. O sofrimento vai bater a sua porta. O sofrimento já bateu a minha porta, bate todos os dias. Mas eu tenho... O sofrimento, essas questões são inevitáveis. A pandemia chegou sem avisar. Isso é inevitável. Mas o que eu posso fazer? Como eu posso dar sentido a isso? Então, dentro da sua casa, você pode criar uma nova rotina. Isso é que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Como que é a rotina que eu vou ter? Os estudantes, eles já têm, eles estudam online, não é? Eles têm a parte da manhã. Você que tem filho, vai criar uma rotina para esse filho na parte da tarde, mas que você também esteja incluído. Você que trabalha de casa, quando for trabalhar, vista-se. Isso psicologicamente faz toda a diferença. Você que participa do culto ou das missas nas redes sociais, vista-se muito bem, se prepare para aquele momento, trabalhe, estude, ore, e momentos de lazer dentro de casa. Então, criar uma rotina está sendo uma mensagem de esperança muito bacana. Estamos dentro de casa, mas o que nós vamos fazer dentro de casa? Vamos olhar, tem uma tomada para consertar, tem uma tinta velha que ficou ali no canto, vamos reformar uma mesa, alguma coisa. Nós precisamos, o ser humano ele precisa de limites, ele pede, ele não gosta, interessante, é meio uma contradição, mas ele pede esse limite. Então faça você. A oportunidade de agora é que nós estamos vivendo um momento histórico. O Elvis começou dizendo lá da gripe espanhola, nós não estávamos lá, mas nós estamos dentro de um momento histórico que vai marcar a vida dos seus filhos. Você que é jovem, que está me ouvindo agora, eu trabalho com muitos adolescentes, então vocês vão ter
filhos, netos, bisnetos, e vocês, o diário, por exemplo, eu estou falando com as pessoas o seguinte: anotem, façam anotações e coloquem lá Covid-19. Como que eu passei por isso? Como eu escolho passar por isso? Isso você pode escolher. Dentro mesmo de uma morte, dentro mesmo de uma perda, você pode fazer suas anotações. Quem você perdeu, o que você está sentindo, deixe a dor doer. Nós não vamos tampar a dor. Permita que ela doa, para que ela saia. Como quando a gente tem um furúnculo, a gente não tem que apertar para sair o pus, até sarar, deixa a dor doer. Mas faça disso um sentido da sua vida, porque senão vai ser mais um sofrimento em vão. Certo, doutora Damiana Nunes, nós queremos agradecer por essa oportunidade, por estar conversando conosco aqui, equipe do NDM, e passando toda essa informação que é de grande relevância para toda a população aqui da nossa região. Então, muitos estão nos acompanhando nesse momento, essa nossa audiência ela é gigante, temos aproximadamente 60 mil seguidores em toda a região e com certeza muitos vão precisar desses cuidados, vão precisar realmente de toda a informação que foi passada aqui, e eu acredito que muitos realmente vão superar todo esse momento, diante de todas as dicas, de toda a informação passada nesse momento. Eu acredito que todos vão superar. Mais uma vez, obrigado por ter cedido aí, né, por estar conversando conosco, né, com a nossa equipe aqui do portal. Sim, resiliência. As pessoas resilientes são aqueles que passam pelo sofrimento, amadurecem e crescem, se superam. E eu tenho certeza que nós vamos superar. Esse tempo vai passar e nós vamos marcar a história de uma forma diferente, também de forma positiva. Um beijo a todos. Muito obrigado você que nos acompanhou através dessa transmissão do portal NDM. Continue conosco, acompanhe nas redes sociais, o nosso site aí, né? E também o nosso site do portal NDM e também aqui a nossa fanpage. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.